Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma manhã, mais uma semana iniciando. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25 ao 27, que diz assim: E Jesus respondeu: Eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em meu nome, os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém. Meus irmãos, nesse texto, Jesus está se dirigindo aos judeus e Jesus está batendo contra a incredulidade daquele povo, dizendo que Deus, que o Senhor continua falando, mas aquele povo ele não conseguia ouvir. Jesus chega a um ponto desse texto em que ele diz assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse ouvir a voz tem a ideia sim de ouvir literalmente, mas tem mais do que isso. É a ideia de praticar aquilo que ouviu. Como tem sido os seus dias? Será que eu e você temos ouvido a voz de Deus e praticado o que Deus tem nos ensinado? Ou será que nós temos tapado os nossos ouvidos? Ou será que temos tido dificuldade em ouvir e obedecer a direção que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos vivido baseado no nosso próprio entendimento ou temos vivido baseado naquilo que Deus tem nos falado? A palavra do Senhor fala de uma vida abundante do Senhor para nós. A palavra fala de uma vida real, viva, que o Senhor tem preparado para nós. Mas para isso tudo, Ele tem chamado a mim e a você para abrirmos mão de toda incredulidade, de clamarmos a Ele para que Ele gere fé abundante em nós. E mais do que isso, que a gente possa, de fato, ser discípulo do Senhor, ouvindo a voz dEle, ouvindo, buscando e obedecendo em todo o tempo. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Que eu e você possamos repreender toda a raiz de incredulidade sobre nós nessa semana. Que Deus nos ajude a ouvir a sua voz e obedecer em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos, Deus, por mais essa manhã, por esse novo dia que se inicia. Senhor, a tua palavra diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ó Deus, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração. Nos ajude, Deus, nessa manhã a ouvirmos a tua voz, a ouvirmos, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nos ensinar. Nós clamamos a Ti, Deus, precisamos do Senhor sobre nós. Ó Deus, nos ajude a ouvir, a entender a direção que o Senhor tem. Ó Deus, nessa semana para cada área da nossa vida. Ó Deus, que nenhum passo seja dado sem, Deus, a direção do Teu Espírito. Nós clamamos a Ti, Deus, somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor sobre nós, Pai. Então nos dê graça, nós pedimos. E Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Quero continuar lembrando você do nosso tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os textos a serem lidos hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma segunda-feira e uma semana abençoada pelo Senhor. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.